as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Muito boa tarde, o meu nome é Madalena Marques, cá estou para mais um Contas a Direito, comigo Manuel Gomes, o nosso contabilista certificado. Olá, Manuel. Olá, Madalena, boa tarde aos nossos Viva, ouvintes. muito boa tarde para ti e boa tarde para todos os que nos veem e que nos ouvem. Olha, Manuel, hoje eu proponho um tema, vou dizer que não é nada simpático, mas que é da realidade da nossa vida, da vida de todos nós e, portanto, penso que tem utilidade. Já toda a gente ouviu falar de penhoras, que é uma palavrinha um pouco odiosa, vamos dizer assim, mas quando as circunstâncias da vida nos levam ao incumprimento de obrigações, depois há a possibilidade do nosso credor fazer uma chamada ação executiva e essa para ser ressarcido das dívidas. Exatamente. Ou seja, através dessa ação, o que é que se pretende? Pretende-se obter um pagamento por via do património. Não é? O pior é quando não há património. Bom, então eu tenho Quando uma ela frase. É escasso, não é? Quando Olha, o património não, é escasso. e quando não há, eu tenho uma frase que enfim, que não é bonita e que é, olha, então a dívida está paga por natureza. E não é bonita porque, obviamente, o credor, quer dizer, tem direito. Eu muitas vezes, quando estou a tratar de questões ligadas a dívidas de clientes, eu muitas vezes digo, olha bem, vamos lá fazer aqui uma avaliação sobre o efeito útil que nós podemos ter com esta ação. Porque de que é que lhe serve ter uma sentença a dizer que fulano de tal ou a empresa tal lhe deve uma determinada quantia, se depois nós a seguir não vamos conseguir transformar essa decisão judicial em dinheiro, não é? Ultimamente nós temos ouvido falar muito de penhora de salários. A penhora de salário é um tema delicado. É um tema delicado. Tem algumas nuances em relação ao resto. E é um tema delicado desde logo porque estamos a falar muitas vezes no único rendimento de que uma pessoa dispõe para fazer face à sua vida, não é? E então há que ponderar aqui, e o legislador ponderou, se calhar na ótica do devedor mal, na ótica do credor também, mas estabeleceu limites, não é? Sim. Ou seja... Desde logo que a pessoa não pode ficar com um rendimento disponível inferior ao salário mínimo nacional. Exatamente. Isso porque, obviamente, associado ao conceito do salário mínimo nacional está, vamos dizer, aquele mínimo de subsistência, não é? Está aquele mínimo de subsistência. Mas a verdade é que, para além desse limite, existe depois uma outra situação e muito delicada, e muitas vezes com contornos dramáticos. Tu sabes que eu sempre, quando estou a falar dos temas, ocorrem-me situações muito concretas e ainda esta semana um empregador me interpelava e me dizia: mas o que é que eu vou fazer a este trabalhador? Porque tinha já uma penhora em curso, com os limites que a lei prevê, esses que tu acabaste de dizer, só que a segunda penhora que chegou era por uma dívida de pensão de alimentos. E então, aí, o limite de impenhorabilidade é muitíssimo inferior. São pouco mais de 200 euros. E depois coloca-se a questão, ok, como é que aquele indivíduo vai viver? Vai viver. A verdade é que a empresa, recebendo a ordem de penhora, venha ela do tribunal diretamente ou venha ela de um agente de execução, a empresa não pode deixar de cumprir. Porque se a empresa não cumprir, a dívida reverte para a empresa. E, portanto, isto pode efetivamente levar-nos a situações muito, muito, muito dramáticas.
ao ponto de muitas vezes as pessoas rescindirem os contratos de trabalho e passarem a ser trabalhadores informais, vou dizer assim, para que não haja rendimento penhorável. Isto leva-nos depois, enfim, a muitas outras questões. Por exemplo, se nós estamos a falar numa pensão de alimentos de uma criança, o pai e a mãe são responsáveis pelo sustento daquele indivíduo, não é? Portanto, a mim choca-me um bocadinho que se fuja ao pagamento, não é? Mas eu também percebo que o indivíduo com 200 euros ou vive na rua, ou se tem telhado não tem comida, não é? Porque, de facto, há aqui uma gestão muito, muito séria a fazer. E portanto, se estivermos perante uma penhora de salário, podemos dizer assim, ok, o salário mínimo é pouco. Ok, é pouco, mas são 705 euros. Agora, 213,91, que é o valor para este ano de 2022, então é que é mesmo muitíssimo pouco. Já agora, podias dizer como é que é calculado esse valor? É por associação ao regime não contributivo. E, portanto, é um valor que está fixado, não é? Todos os anos é fixado. No fundo é o que recebem os pensionistas que não tenham feito descontos. Exatamente. Ou é a pensão de velhice, ou não sei o que. Exatamente. Mais ou menos uma pensão de sobrevivência, entre aspas. Pronto, vamos dizer assim. E na verdade isto leva-nos a temas e a situações bastante dramáticas. É claro que se uma pessoa tiver, por exemplo, vamos imaginar, e é uma coisa que acontece muito, uma dívida porque não pagou um crédito ao banco ou uma empresa financeira, se for esse o caso, se tiver dois processos em simultâneo dessa natureza, as penhoras, elas são sucessivas. Ou seja, quando acabar uma entra a outra. Exatamente. Mas se nós estivermos a falar de pensão de alimentos, já não é assim. Não. E, portanto, vai ser em simultâneo. E vamos chegar então a esta situação extremamente delicada. Além disso, também temos de ter outra, que se houver várias penhoras, se houver alguma por dívidas ao Estado, essa é a primeira a ser liquidada. Depende se tiver garantia. Pois. Depende se tiver garantia. A verdade é que quantas e quantas situações já aconteceram, já me passaram pelas mãos. Não que eu aconselhe as pessoas a desempregarem-se, não é essa a questão. Muitas vezes, aliás, as pessoas quando entram neste tipo de situação, às vezes até acabam por cair na insolvência. Exatamente. As pessoas acabam por cair na insolvência porque, de facto, não conseguem dar resposta às suas obrigações. Isto também nos leva aqui, e eu permito-me, sem me armar em moralista, também nos leva aqui para uma outra situação que é a da consciência, não é? A da consciência. Ou seja, cada um de nós tem que ser muito consciente. Eu ontem pensava, a propósito, enfim, destas medidas que vão ser implementadas para ajudar a lidar com a inflação, que realmente já está num nível bastante elevado. Eu pensava realmente que só quem tenha uma boa orientação é que não cai no incumprimento nestes tempos. Porque há muita gente a viver mesmo no limite. Sim. Há muita gente que quando recebe o salário, vai pagar o salário crédito já está todo atribuído a... Mas isso é o que eu digo, é que infelizmente em Portugal não se aprendeu nada com as crises de 2008, 2014. Foi brutal, foi muito pesada. Não se aprendeu nada. E então continua a haver o crédito fácil, não é? E por isso as empresas de dinheiro, não é? As financeiras fazem o seu papel, vendem dinheiro. Mas estão a vender dinheiro facilmente. É assim, o supermercado vende outras coisas, eles vendem dinheiro. E que têm que ter lucros, e entende-se isso perfeitamente, mas está a ser muito fácil. E depois as pessoas estão completamente endividadas, têm um crédito para pagar outro crédito, para pagar outro crédito, para pagar mas outro crédito. sabes uma coisa, Manuel, eu acho que isso também é um bocado o reflexo, da velocidade a que estamos a viver
e da ausência de princípios a reger as nossas vidas. Ou seja, o meu vizinho do lado compra um carro que é maravilhoso, lindo. O meu já tem 3 anos, ora, eu tenho que ir trocar de carro. Ora, isto é a coisa mais ridícula. Se eu posso ir comprar um carro, eu vou. Não é? Agora, se eu não posso... Mas isso é o velho ditado português, a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. E depois, olha, e depois caímos nisto e depois caímos em... podes imaginar que eu, enquanto advogada, quando me apresentam ações, não é? Para deduzir a oposição ou para analisar, eu sempre me lembro de um casal que se apresentou à insolvência e que tinha de rendimento pouco mais de 2.000 euros e de obrigações 6.000 por mês. Quer dizer, isto é o disparate. Isto é o disparate. Quer dizer, nós temos que saber até onde é que podemos ir, não é? Para tentar realmente evitar... Mas esse é o problema. Lá está. Como é que eles tinham os 6.000 de encargos? Porque conseguiram... Pronto, lá está. Mas ó Manuel, conseguindo esses 6.000, eu sei que deveria mas eu aí sou muito crítica. Eu sou muito crítica. Eu não culpo as instituições financeiras, eu não culpo os bancos. Mas eles são obrigados a ver a taxa de esforço. Perfeito. Pronto. Mas o primeiro responsável sou eu. Está bem. Eu é que sou o primeiro responsável. Tu és, eles querem vender, mas depois também ficam com o incumprimento nas mãos, não é? Mas é que o problema... E depois vão vender, e depois vão vender os créditos aos mas sabes uma coisa, mas enfim, eles são os que menos perdem, entre aspas. Ou seja, nós temos verdadeiros dramas de pessoas que não têm o que comer, de pessoas que perdem as casas, e são coisas essenciais. Os carros, não têm carro, andam no transporte público, eu também ando e não morro. Entendes? Sim. Agora, coisas essenciais. E depois têm filhos. E os miúdos para a escola. Entendes? Ora bem, Manuel, mais uma vez estamos a terminar, não é? Então vamos acabar com isto. Vamos acabar. Olha, e sobretudo eu gostava que os nossos ouvintes e espectadores refletissem um bocadinho nestas histórias que nós vamos contando, para que elas não sejam suas e para que façam a gestão... Para elas não se multiplicarem. Para que não sejam suas e para que tenham bem presente os nossos limites. E vamos ficando pelos nossos limites. Exatamente. E estamos em radioava.global. Todas as sextas-feiras, mais ou menos às 18 horas. E estamos também nas redes sociais e no YouTube. Podem ver o podcast de todas as edições semanais. Até para Manuel, a semana. muito obrigada. radioava.global